A partir de agora está no ar o Sertão Podcast com Giovan Oliveira. Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindo. Hoje estamos aqui para apresentar o nosso podcast pela TV Sertão Atual. Mais uma vez, vamos entrevistar e conversar aqui com o ícone da nossa sociedade aqui em Simões. É o paróquio daqui de Simões, o padre Edivaldo, que está tomando conta da paróquia aqui em Simões e região, né? Então a gente vai conversar com o padre Edivaldo, conhecer o padre Edivaldo um pouco melhor, né? Para muitos que ainda não conhecem, saber quais são os interesses e as programações para esse mês, né? Esse mês é um mês festivo aqui em Simões, de longa data, há muito tempo, na verdade. E hoje vamos falar com o padre Edivaldo, né? Colocar as ideias no ar e vocês vão ficar ligados agora. Padre Edivaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Sertão Podcast, tá bom? Muito bem, olá você que nos acompanha. É uma alegria poder estar aqui. Agradeço de primeira mão ao Giovan Oliveira pelo convite. Você que nos acompanha através do podcast, temos essa oportunidade de chegar até você para expressar também a nossa alegria, né, de convivência, também das atividades que temos a realizar durante esse mês de outubro, que é um mês tão especial para a nossa cidade de Simões. Isso, maravilha. Então eu vou começar perguntando, padre Edivaldo, há quanto tempo você está nessa jornada missionária aí, né? Através como padre, né? Através da Igreja Católica, né? Comandando aí diversos segmentos ali dentro, né? Quanto tempo você está lá? Bem, meu irmão, eu tenho 33 anos, saí da casa dos meus pais com 16 para o seminário e dia 21 de setembro agora eu completei 6 anos de sacerdócio. Dizer para você e para você também que nos acompanha, que é uma experiência que é fruto do amor de Deus, né? Eu costumo dizer que nós somos frutos da bondade e misericórdia de Deus que nos chama, com certeza, para estar com Ele, para realizar essa missão. E aqui na paróquia de Simões, eu estou há 1 ano e praticamente 8 meses. Eu cheguei no mês de março, dia 5 de março, né? E depois 12 dias a pandemia, né, que veio. Bem no meio. Né, logo no início da missão, mas que isso não foi um empecilho para o desenvolvimento da nossa missão. Nós tivemos que nos adaptar à própria realidade, como temos feito, né, até os dias atuais. Que assim, foi Deus quem nos convidou por meio da igreja para estar aqui. Eu venho de outra realidade, de outra paróquia São Sebastião, em Patos. Eu morei 4 anos lá, minha primeira experiência como padre. Depois vim para cá e estou muito feliz convivendo com esse povo bom daqui de Simões. E estamos aí, né, caminhando com os grupos pastorais, movimentos, nesse desejo de continuar o processo de evangelização. Porque não começou comigo. Muitos outros já vieram antes de mim aqui nessa paróquia. O último foi o padre Miguel, que fez assim um trabalho brilhante, né, com toda a comunidade. Exatamente. Hoje ele está em Jaicós. E nós continuamos tudo aquilo que foi pensado, vivido, porque nós entendemos que cada um de nós tem a oportunidade de dar uma colaboração, com certeza, né, para a comunidade, a paróquia onde nós somos enviados. E assim, nós somos continuadores. Na verdade, vamos chegando, plantando também. E se nós não virmos a colher, outros com certeza colherão. Com certeza. Então, pessoal, esse é o padre Edivaldo. Para quem não conhece, o padre Edivaldo, e para quem conhece, continua sendo o padre Edivaldo do mesmo jeito, verdade. Né? O padre Edivaldo é uma pessoa muito carismática, muito gente boa também, né? É o padrão de pessoas acolhedoras, né? Pessoas que cuidam das pessoas, na verdade, que também é um dos principais critérios de um líder religioso, na verdade, né? E eu tenho uma curiosidade, na verdade, e eu já sei mais ou menos como é que é, porque no mundo que a gente vive hoje, né, digamos que o pessoal olha com uma visão estranha para quem se submete, na verdade, por exemplo, padre, né? Geralmente o pessoal já pensa no mundo já da ilusão, da junção de um casal, entendeu? E aí, no caso,
Eu queria saber como é que foi esse desafio, porque querendo, a decisão era sua, né, de ser padre. A decisão era sua. Mas, né, com certeza ali teria alguém aos redores, aqueles escarnecedores, né, que sempre queria dar uma rasteira. Como é que foi para ultrapassar essas barreiras, hein? Na verdade, todo aquele que se coloca a serviço do reino de Deus, independentemente de padre ou não, até mesmo um casal que quer viver uma vida de igreja, um jovem, e assim, qualquer pessoa, qualquer cristão que entende o chamado de Deus e quer fazer a opção por ele de forma mais próxima, vai encontrando desafios, né? Comigo não foi diferente. Quer dizer, tem a não compreensão pela própria entrega, depois o tempo, né? A sociedade traz os questionamentos. Mas um jovem poderia... Tão novo, né? Tão novo, né? Poderia, sei lá, casar, constituir uma família e tudo mais, né? É claro que, fazendo esta opção pelo sacerdócio, nenhum jovem é obrigado a fazer essa escolha. É livre para fazer. E tendo feito, nós somos chamados a viver a partir, né, do próprio estilo, da vocação, né, e como uma entrega. Claro que nós não abraçamos o matrimônio, mas a nossa vida é como se fosse um matrimônio, a vivência na comunidade, o acolhimento às pessoas, dividimos as preocupações também da vida familiar. Quer dizer, nós somos um pouco de tudo, né? É voltado, a vida voltada a atender a igreja, né? Sim, né? Em todas as situações, né? Até as pessoas muitas vezes procuram dizer, esclarecer, o padre é como se fosse um clínico geral, né? Porque não trata apenas da realidade espiritual, né? Mas tratamos também como psicólogo, claro, quantas pessoas nos procuram para um conselho, uma conversa, ajudar na tomada de decisão dos diversos aspectos da sua vida, né? Então, essa dinâmica bonita, né, do sacerdócio. Simões é uma cidade muito religiosa. Simões tem a religião aqui é predominante aqui em Simões, né? E principalmente a religião da Igreja Católica, né? Que também procede na extensão vasta aqui, acredito que do Brasil e mundo também, né? E eu estava vendo nesses dias a curiosidade que, falando sobre o Vaticano, inclusive você já visitou lá? Não tive a oportunidade. Nunca teve a oportunidade não, né? Eu achei interessante porque o Vaticano é como se fosse um país ali, né? É a única monarquia absoluta que existe no mundo, na verdade, né? Sim. E é interessante que eles têm a moeda, né? Tem passaporte, tem tudo lá dentro deles, né? E é um território bem minúsculo, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, realmente o poder aquisitivo, né? Ali da Igreja Católica, ali onde está centrada a sede, realmente é vasto mesmo. Tem uma extensão vasta em todos os territórios, tanto internacional como nacional, né? Porque eu achei bem curioso isso aí, na verdade, né? Que tem a história de monarquia que a gente já conhece, Rainha Elizabeth e tudo mais, né? Só que nem se compara, né? Tanto porque lá é monarquia absoluta, né? Ou seja, todo o poder emana exatamente do Papa, né? E de lá também saem os ramais, né? Para as sedes também das igrejas, né? Aí eu achei bem interessante essa parte, né? Que até passaporte, moeda, tudo eles têm lá, único, né? Ou seja, uma organização bem interessante, né? É bela a organização da igreja, né? Como um todo. Não só, claro, no tocante poder aquisitivo, mas a própria estrutura da igreja, né? Que vem... ao longo de tantos anos, né, que é uma história construída, né, a partir de princípios, né, tendo em vista sempre o bem, né, dos fiéis, quer dizer, o serviço a Deus de maneira qualificada, né? Então nós temos, graças a Deus, muitos fiéis que entendem a missão da igreja, né, e que assim somam, né, estão para somar. Exatamente. Então a igreja, a minha admiração por nossa igreja é a própria organização que ela tem, né? Uma igreja isso é bom, organizada a partir das diversas dimensões. Olha, eu assim, no meu ponto de vista, a religião é um freio da sociedade, né? É o freio. Além do mais que o ser humano que vive sem nenhum tipo de objetivo, né? Ele é um ser humano vazio, ou seja, ele está ali para nada, né? E a religião, ela lhe dá um propósito, não é isso? A religião, ela deixa você com um propósito de você se erguer, levantar a cabeça,
ela lhe compromissa a ajudar mais o próximo. Eu vejo a religião de uma forma bem bacana, né? Embora existe também muita gente que usa a religião ao contrário também, né? E eu acho bacana esse termo religioso, que existe hoje em dia, existe muitas divergências entre os meios religiosos, né? E eu gosto de ver pelas melhores formas, na verdade. Se o ser humano for julgado só pelos seus piores atos, né? O que será desse ser, né? Porque, na verdade, a gente tem que ser julgado pelas nossas boas obras, boas atitudes. Uma coisa é certa, a gente é ser humano, a gente não vai fazer para errar, mas uma hora ou outra vai acontecer devido à nossa natureza, né? Mas o bacana de tudo isso é que a gente tem que prestar atenção mais nos acertos do que nos erros, né? E a religião, ela faz isso, né? Ela faz um filtro, né? Com exceções, é claro, que tem muitas religiões que aprisionam o povo, né? E o povo, ele precisa ter liberdade, assim, para poder cultuar, né? Hoje em dia a gente tem esses movimentos políticos, né? E no caso eu queria fazer a pergunta, era relacionada exatamente a isso. Como é que o senhor vê como padre, né, as ideologias políticas de hoje, né, as interferências no meio da igreja? Como é que o senhor vê essa questão aí nos dias de hoje? Bem, infelizmente existem situações de retirada de valores, né? Não estamos aqui para criticar, né, partido A ou B, mas nós a realidade dos fatos, claro, né? É a justa medida. Isso. É a justa medida. Atualmente nós vamos vivendo um cenário político que muitas vezes perde a própria essência do que é ser político, né? Até do contexto de justiça, né? De dar ao outro que ele tem direito, que muitas vezes não tem. Não tem, é verdade. Né? Infelizmente, quer dizer, há uma inversão de valores ou uma não compreensão do que é ser político. Não digo no sentido partidário, mas o ser político enquanto humano, enquanto está a serviço do outro, né? Então, é uma realidade bem preocupante, né? Mas ao mesmo tempo nos deve orientar, formar nossa consciência, porque nós somos colaboradores dessa sociedade. Quer dizer, o contexto político que nós vemos hoje depende também de nós. Infelizmente, quando não fazemos boas escolhas, quando não assumimos nosso papel como um ser social, né, um ser político também, as consequências, infelizmente, não são as melhores. Na verdade, é verdade. Né? E aí, assim, quando nós falamos na defesa dos pobres, dos excluídos, das pessoas que de fato são os prediletos de Deus, que nós não podemos esquecer, embora sejamos seres humanos e políticos, mas também somos seres espirituais, porque nós não viemos por acaso ao mundo, né? E aí muitas vezes somos confundidos ou mal interpretados, como se estivéssemos fazendo ideologias ou a própria implantando um comunismo e por aí vai. Complicado. São diversos rótulos que vão sendo criados. Porém, nós não podemos perder a nossa essência, o foco né? essência. Que é defender sempre a vida em todos exatamente. os aspectos. E principalmente a vida espiritual, na verdade. Claro, né? que faz parte, né? Exatamente. O ser humano é um ser também capaz de Deus, né? Da espiritualidade, embora todos precisem de respeito. Tem pessoas que escolhem viver o caminho diferente da nossa forma de pensar, né? Existem religiões, seitas, movimentos e por aí vai. Que cada pessoa é livre. Tem que ser respeitado, Isso, na verdade. cada pessoa é livre, né? precisamos respeitar na sua individualidade. Pois é, pessoal, nós estamos aqui falando com o Padre Edivaldo e já a gente volta para falar mais um pouco, beleza? Seja um patrocinador e parceiro da TV e Portal Sertão Atual. Neuroimagem, a sua melhor imagem. Raio-X, tomografia computadorizada, ultrassonografia e diversos especialistas para melhor atendê-los. Rua Antônio Lopes, número 49, Centro, Simões, Piauí. Reis Construções, projetando seu sonho da casa própria. Vereador Enéas Lima, transparência e honestidade. Grupo Cleivan Coutinho, Farmacenter e Construcenter. LAC, Laboratório de Análises Clínicas, Rua José Dias, em frente ao Hospital Zuca Batista. Consultas e exames laboratoriais. Apoio Caprinor, Simões, Piauí. Pois é, pessoal, estamos de volta aí com o nosso ilustre convidado, né, o Padre Edivaldo. Padre, fazendo a última conclusão aqui, pessoal, já nós vamos começar a falar sobre
qual é o planejamento para os festejos de outubro esse ano aqui em Simões, como é que vai ser, né? O pessoal está numa expectativa grande, que o ano passado praticamente não teve a público aberto, né? Por causa da pandemia, né? Então, concluindo o nosso raciocínio aí sobre política está metida em todo canto hoje em dia, né? Tem pessoas que interpretam política como uma coisa ruim, né? Mas na verdade a política é uma coisa boa. As pessoas que tomam conta da política é que deixam ela, digamos que, corrupta, né? Tornam ela corrupta, na verdade, né? E o ponto de vista, o seu como padre, como religioso, né? Que tende a ver o melhor para a sociedade, o que o senhor espera para os próximos dias, né? A respeito da questão política no nosso país, né? Bem, é importante que os nossos representantes possam também fazer uma reflexão, análise, né, da própria missão que abraçaram, que tudo é uma missão. Nós que escolhemos nossos representantes, nós acreditamos que possam fazer um bom trabalho, embora muitas vezes nós também nos omitamos, né, e aí tomamos interesses próprios, que na verdade o interesse deveria ser conjunto. Coletivo, né? Eu vou pensar no bem de todos, né? Mas infelizmente nós também somos assim, limitados. Mas esperamos que dias melhores possam vir. Nós vemos a lamentação das pessoas, nessa questão da própria subsistência e tantos outros fatores que não têm deixado nosso povo muito contente. Isso independentemente de quem está no poder. Mas nós somos responsáveis para colher os frutos e as consequências das nossas atitudes, né? Então é importante a gente ter essa ideia, mas colocamos nas mãos de Deus para que aqueles que nos representam possam de fato assumir o papel para o qual foram escolhidos, que é servir. É isso aí, servir, exatamente. É independente de religião, né? Independente de política, sim. Todos temos uma missão, na verdade, claro, né? Claro. Pessoal, muito bacana estar conversando aqui com o Padre Edivaldo. Agora a gente vai falar, né? Sobre os festejos de Simões aí, que já é de longa data, já é histórico, né? Aqui em Simões, na verdade. E é o segundo festejo, participando do segundo festejo aqui em Simões. O ano passado praticamente não teve, em relação aos outros anos, que era aberto a público, né? Dava aquele monte de gente, monte de pessoas. E esse ano, Padre Edivaldo, qual é a programação para esse ano? Bem, nós estamos felizes porque, graças a Deus, melhorou a situação quanto à pandemia aqui no nosso município, estabilizou. E assim, ano passado a gente fez com algumas restrições, né? Claro, os cuidados permanecem, né? Nós orientamos para que continuemos com os cuidados. E ano passado nós celebramos 90 anos, né, de festejo em honra de São Simão. Este ano 91. E o festejo já está acontecendo desde quando nós nos reunimos para preparar, né? Na verdade, o novenário vai ser o ponto alto, né, de toda essa vivência. Desses dias estamos realizando as peregrinações. Nós enviamos a imagem de São Simão a parte da manhã para aquele local onde vai ser a celebração à noite. Aí começa a partir de que dia? Nós começamos dia 1º a peregrinação, que vai até o dia 18. Né? Isso. E a novena começa dia 19. Né? Logo cedo nós teremos a alvorada festiva, que é uma programação em que... Esse ano vai ser para este ano. Fora, vai ser aberto? Queremos celebrar sim, né? De forma campal, né? Claro, mantendo o distanciamento e as orientações que são próprias desse tempo, mas com a presença dos fiéis, né? Então, nossos fiéis já estão animados para isso. Nós já temos a programação, também já estamos divulgando e esperamos todo o povo. Este ano nós temos como tema: São Simão nos convida a viver as virtudes da Sagrada Família, tendo em vista que a igreja nos apresenta o ano de São José, né? São José como essa presença de um pai adotivo de Jesus, mas também esse modelo de paternidade. E vamos refletir sobre a vida familiar, porque nós vemos o desafio que né, em nosso tempo, da educação dos filhos, a própria vivência matrimonial enquanto esposo e esposa, né, e também, claro, o exemplo de São Simão como apóstolo zeloso, e nos convida também a viver esta experiência da vida familiar, mas também a igreja ou a nossa casa
como uma igreja doméstica, né? Esse santuário. Então nós vamos iniciar dia 19, logo cedo, às 5h30 da manhã. Teremos depois um café partilhado. Na parte da tarde nós teremos eu fico assim, carreata, motocada, bicicletada, né? Porque nós vamos envolver todos. Nós temos um grupo que faz o pedal, né? E um grupo expressivo aqui em nossa ciclismo, cidade. né? Bacana, o ciclismo, né? E aí nós convidamos essas pessoas, né? Então vamos organizar o povo de bicicleta. Não é igual os políticos não, né? Que fazia as chamado carreata, mas era moto junto, tudo moto. Isso, né? Então nós vamos aí vai ser uma motociata. Um momento conjunto, né? Tá Isso. Então vai ser muito interessante e o nosso povo está animado para isso. E teremos todos os dias a Santa Missa, né? Nós já montamos toda a programação, temos padres daqui da nossa diocese, temos padres que vêm de Teresina, também padres de Fortaleza que estarão conosco para somar, né? Devido ser um evento muito importante que marca a vida do nosso povo. O cidadão simonense, ele aguarda, né, com muita alegria chegar a esse tempo. É tradicional de muito tempo. É tradicional, né? Não teremos a procissão como nos anos normais, em virtude do tempo, mas nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que o tempo permite. Então, nós fazemos o convite a você, a toda a sua família, venha somar conosco. A nossa igreja continua de portas abertas para acolhê-lo e acolher toda a sua família. Então, vamos viver esse tempo de congraçamento, de fraternidade, de fortalecimento da vida espiritual, que é o mais importante. O objetivo de uma festa de padroeiro na cidade é esse alimentar a vida espiritual. Acima de tudo, um tempo de comunhão, de nós vermos o que temos feito e também fazermos propósitos para o ano seguinte. Então, estamos bem animados. Né? Aí tem um cronograma exato para cada dia ou não tem, né? Todos os dias, meio-dia, temos a oração do ofício, da Imaculada Conceição. Depois, às 19 horas, a Santa Missa. Todo dia às 19 horas. A partir do dia 19... até o dia 28. É o dia 28. O diferencial é que o dia 28, a missa solene da festa, nós vamos fazer às 17 horas. Houve anos em que era feito pela manhã, mas aí nós vemos que, refletindo com toda a comissão organizadora, na parte da manhã o sol já está bem quente, claro. O sol sempre foi quente, né? É verdade. Mas naquele horário de 7, 8 da manhã, então, como a missa era campal e tudo, então nós decidimos fazer de forma campal às 17, 17h30, acompanhando o pôr do sol, para que também as pessoas que possam vir das comunidades rurais participem com tempo de chegada e também de retorno para suas famílias, para que não fique uma coisa muito tarde. É isso aí. Aí eu tava esses dias, analisando, né, a igreja aqui a matriz, né? Igreja matriz. E há um tempo atrás, dois anos, né, tava passando por uma reforma, né? Sim. Pela reforma, praticamente dobrou o tamanho, né? Isso. Praticamente dobrou o tamanho, a capacidade, na verdade, né? Que com certeza também foi um desafio. Eu acredito que quem começou foi o Padre Miguel. Foi o Padre Miguel, começou, né? E concluiu. Começou e concluiu, Miguel, né? Isso. Aí foi uma obra bem gigante, né? Gigantesca. E assim, que realmente o povo de Deus que está aqui em Simões, né, mostrou o seu testemunho, o seu interesse pelas coisas de Deus e que de fato continuam. O diferencial da comunidade de Simões é que é um povo religioso e comprometido. Simões é uma cidade muito religiosa, muito mesmo. É interessante que eu vi o João Cláudio Moreno falando assim que ele morava numa cidade, Piripiri, parece que é Piripiri, ele dizendo assim que lá tinha um padre que era sabido que só sabia pedir o povo, né? Aí ele dizendo assim que um dia o padre estava lá na missa e falou assim: ei, vamos colocar os ar-condicionados da igreja, né? Vai dar Aí falou o total de central, muita central para poder esfriar bem, né? Falei, o orçamento dá 412 mil. Só que eu tenho uma notícia. Aí o povo, né? 412 mil, onde é que nós vamos achar, né? Aí ele disse que o padre começou a fazer o discurso e falou assim: só que é o seguinte, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós já estamos com o dinheiro, nós já temos o dinheiro, né?
Aí disse que o povo aplaudiu, né? Quando o povo terminou de aplaudir, ele falou assim, tá no bolso de vocês. Ou seja, é uma forma de expressar o humor, mas na verdade, quando a igreja em si colabora, né? As coisas andam, na verdade, né? Claro. As Tudo coisas depende da... É um conjunto, na verdade, né? Conjunto, né? Da consciência de cada fiel para que possa tornar a igreja ainda melhor. Este ano nós estamos com um propósito também financeiro, que é a confecção de novos bancos para a nossa igreja matriz. Nós temos os bancos anteriores, tem alguns, ou maioria está num bom estado, né? Porém precisando de uma reforma. E tem outros que não mais, né, no estado tão bom. Então a gente conversando com o Conselho Econômico da paróquia, que ajuda o padre, nós decidimos confeccionar novos bancos, e os bancos que temos agora vamos destinar para as comunidades, né? Aquelas que não têm ou que também estão nessa situação de bancos meio que limitados, né? Então é o nosso objetivo financeiro, e temos recebido também doações, né? E fazendo promoções para que isso possa se concretizar. Claro que fazemos, mas sabendo que Deus nos vai dar a graça, né, de realizá-lo, porque nós contamos com pessoas que têm uma consciência cristã e que é comprometida com a igreja. Isso é bacana, né? A igreja é uma coisa muito bacana, porque as pessoas têm a ideia de que a igreja em si ela é o tijolo, né? Mas a igreja é o povo, né? A igreja é o povo. Onde temos o tijolo prédio, é o templo, né? A igreja prédio. Isso. Mas se não tiver os fiéis, vai permanecer. Não funciona, prédio, né? Não funciona. E às vezes as pessoas elas não entendem isso aí, não entendem na verdade, né? E precisa ser num conjunto. Não só na parte religiosa, mas em todos os aspectos, na verdade, né? E as pessoas elas acabam confundindo isso. O sentido de igreja, né? Como Jesus Cristo, até o próprio Jesus Cristo relatou, né? Que ele seria o corpo, né? Ou seja, a igreja ela faz parte do corpo, né? E o corpo ele tem que andar em conjunto, ele tem que ser recíproco, né? Em amor, recíproco em humildade, recíproco em afeto, né? Recíproco em respeito, na verdade. Não precisa nem fazer exageradas cobranças, porque cada um já deve saber o seu dever, na verdade, né? A reciprocidade no meio da igreja é uma coisa que é indispensável, na verdade, tem que ter, né? Vamos aqui chamar o nosso intervalo mais uma vez. Já nós volta com mais novidade aí, conversando aqui com o Padre Edivaldo. Seja um patrocinador e parceiro da TV e Portal Sertão Atual. Neuroimagem, a sua melhor imagem. Raio-X, tomografia computadorizada, ultrassonografia e diversos especialistas para melhor atendê-los. Rua Antônio Lopes, número 49, Centro, Simões, Piauí. Reis Construções, projetando seu sonho da casa própria. Vereador Enéas Lima, transparência e honestidade. Grupo Cleivan Coutinho, Farmacenter e Constru Center. LAC, Laboratório de Análises Clínicas, Rua José Dias, em frente ao Hospital Zuca Batista. Consultas e exames laboratoriais. Apoio Caprinor, Simões, Piauí. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui de novo com o nosso queridíssimo e ilustríssimo convidado, o Padre Edivaldo. Então, o Padre Edivaldo é o seguinte, rapaz, você como uma pessoa do povo, uma pessoa religiosa, né? Hoje nós vamos aqui pedir para você deixar uma mensagem de paz para o povo, pedir para você deixar uma mensagem de esperança, né? Pedir para... que na verdade o povo vive, a maioria das pessoas vive num mundo vazio, né? E na verdade eu acredito que isso vai cair muito bem na casa de todo mundo aí. Então pode ficar à vontade aí, viu? E manda ver. Muito bem, Giovanni, nós queremos agradecer pela oportunidade que nos é concedida e dizer para você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o podcast nesse momento, que nós estamos vivendo um tempo de desafio, mas a mão de Deus está conosco. Em nenhum momento Deus abandona o seu povo. Se orares, se clamares a mim, eu os ouvirei e atenderei. Esta é a verdade de Deus para cada um de nós. Então, tribulações, todos nós passamos. Provações, seja na fé, seja na família, seja na sociedade, todos nós enfrentamos. E nem por isso podemos nos dar o direito de ficar parados ou de desistir.
nem de viver, nem de lutar. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida. Não sei qual a provação que está te afligindo. Mas o que eu sei é que Deus está com você. Nós temos, nos nossos tempos, ouvido, orientado as pessoas. Uma ansiedade muito grande tem tomado conta das nossos irmãos e irmãs. E muitas vezes nós não sabemos como fazer. Esquecemos de que, em primeiro lugar, devemos buscar a Deus. É claro que ansiedade, depressão ou qualquer outra situação semelhante é um problema físico. Temos profissionais à nossa disposição, mas não podemos esquecer de Deus. É o psicólogo por excelência, é o diretor espiritual por excelência. Ele nos vai ajudar, nos vai orientar, mas com o auxílio também de outras pessoas. Que nós deixemos, que os instrumentos que Deus utiliza possam tocar em nós. Então, nesse tempo, nós convidamos mais uma vez a você a participar conosco da festa em honra de São Simão. Se você que nos acompanha não professa a fé católica, mas na fé que você professa também continue buscando a Deus, fazendo as suas orações. Vamos unir as nossas mãos para o principal ideal, que é fazer com que Deus se faça presente em nossas vidas. Se nós buscamos, se temos um meio a seguir, um norte a seguir, com certeza os desafios virão, mas nós venceremos, porque Deus é bondade e é misericórdia. Então, um abraço a você, a nossa bênção especial, ao Geovan, todos que fazem o podcast, que Deus continue nos abençoando e conte sempre conosco. Nossa missão é servir, embora limitados, imperfeitos, seres em construção. Nenhum de nós está pronto. Nós vamos nos aperfeiçoando ao longo da vida, ao longo do tempo, ao tempo de Deus, que é o mais importante, Que a graça e a paz de nosso Deus continue com você e que São Simão continue a interceder por cada um de nós. Então, um abraço, Geovan. Valeu mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos, Padre Edivaldo. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, Inclusive você estava até na correria aí, Mas a gente conseguiu um tempinho com você e isso é uma honra grandiosa para nós. Muito obrigado por participar do nosso programa Sertão Podcast pela TV Sertão Atual, viu? Muito obrigado ao Padre Edivaldo, viu? E quando você quiser participar do próximo aqui, a gente vai ficar lançando os convites, a gente vai fazer ao vivo também. Pessoal fazer pergunta, tirar dúvidas, viu? E aí é isso aí. Muito obrigado, Padre Edivaldo, pela sua participação e tamo junto, viu? Tudo bem, valeu. Um abraço a todos. Você curtiu o Sertão Podcast na Web TV Sertão Atual, genuinamente piauiense.